Tem emprego para quem está afim aí de começar o mês de fevereiro, né? Já festou, já descansou, já aproveitou férias, agora bora trabalhar. Tem emprego, teve aumento expressivo nos atendimentos ano passado aqui na Agência do Trabalhador e agora em janeiro também teve bastante trabalho. Quem vai falar para a gente sobre isso é a diretora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Agricultura, Kátia. Agricultura também, Kátia? Eu sou diretora de Desenvolvimento Socioeconômico, mas estou dentro da Secretaria de Desenvolvimento, Grandona Trabalho e essa secretaria, Agricultura. nome comprido, né? Kátia Aparecida Fritzen. Tudo bom, Kátia? Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Kátia, esses números de 2025, você pode falar um pouquinho deles para a gente? Cris, vamos só colocar uma coisinha antes aqui, né? Você falou toda essa extensão do Não falei do Agência cargo, do Trabalhador. mas é responsável também pela Agência do Trabalhador, né? Que é importante aí para... Exato, meu foco e meu ponto principal, eu sou responsável pela Agência do Trabalhador. Então, eu assumi em janeiro do ano passado e a gente está à frente desse trabalho para melhorar esses números, para a gente conseguir não só melhorar números, mas também aumentar a quantia de pessoas empregadas. Então, esse é o objetivo e o foco principal da Agência do Trabalhador. E a gente agradece a presença da Kátia aqui, né? A Agência do Trabalhador fica pertinho da rádio, né? Uma Somos quadra daqui, quase vizinhos. né? Nós estamos na Rui Barbosa, a agência está na Xavier da Silva, na quadra aí entre a Brasil e o Almirante Barroso. Exato. E como é que foi esse trabalho de vocês ano passado, Kátia? Assim, na verdade, um desafio grande. É uma área completamente nova para mim, mas super desafiadora. A gente começou com a reestruturação do espaço físico. Eu peguei a agência justamente num período de transição de contrato de aluguel, então, de renovação, aliás, e a gente conseguiu, junto com o proprietário, renovar toda a parte de estrutura física da agência, o que tornou ela muito mais acessível e atrativa para as pessoas. Então, tanto na qualidade para a minha equipe, com o pessoal, tanto para as pessoas que são atendidas. Então, hoje ela está com um espaço muito acolhedor, muito amplo e muito receptivo para atender as pessoas. Esse foi o primeiro desafio. O segundo passo que eu tomei frente e a gente conseguiu desenvolver foram os mutirões externos. Então, isso deu uma visibilidade e uma credibilidade muito maior. Tanto que nos segundo mutirão, eu tinha 2, 3 empresas que nos acompanhavam e quando a gente foi chegando em outubro, novembro, eu fechava em 10 empresas e eu não conseguia pegar mais porque eu não tinha espaço físico para os nossos parceiros, para todo mundo. Então, isso é um sinal de que a agência voltou a ter credibilidade, as empresas começaram a entender que, de fato, a agência é uma ferramenta que precisa e deve ser usada não só pela pessoa que procura emprego, mas pela empresa, pelo empresário que precisa contratar. Então, é uma ferramenta gratuita, disponível em todos os municípios, o Estado nos dá todo um aporte, existe um termo de cooperação de que o Estado é responsável por algumas coisas, só que o município tem um termo de cooperação que ele é responsável junto, e isso faz com que no Paraná todo, as agências estão tendo essa visão diferente também que vem do Estado. E esse apoio, essa estrutura toda, ela faz toda a diferença. E vocês tiveram um aumento na contratação de 40% no ano passado em comparação com o ano anterior. Isso representa, então, a maior confiabilidade tanto das empresas quanto das pessoas também, Kátia? É meio proporcional. Na medida que eu tenho mais vagas abertas, eu tenho mais pessoas que nos procuram para ser empregadas, então as pessoas que passam na agência, o número é maior. E esse é o reflexo desse aumento dos 40% com relação a 2024. Eu acho que dá para a gente citar aqui, você falou que muitos empresários agora estão parceiros, que às vezes o empresário precisa contratar alguém e recorre ao publicar o anúncio por conta própria, sendo que vocês fazem toda a triagem já de quem tem o perfil para trabalhar em tal função, em tal local, né, Kátia? A gente sempre procura. Eu não posso falar para a pessoa, não, você não pode ser encaminhada para essa vaga se ela tem interesse, mas a gente, pelo perfil dela, pelos últimos empregos, pelo histórico dela, que aparece todo no nosso sistema, a gente tenta sempre encaminhar já uma pessoa que mais ou menos tenha
o perfil que a empresa está procurando. Óbvio que eu não posso simplesmente dizer, não, você não serve para essa vaga, porque não é a nossa função. Aí, só que a gente tenta já encaminhar para os RHs que seja uma pessoa já um pouco mais dentro do perfil que ela está procurando. E a gente costuma anunciar aqui na CBN, né, as vagas de empregos. Claro que são aí, geralmente, né, em torno de 600 vagas por dia, para mais quase 200 funções. Então é algo assim bem extenso. A gente só dá uma passadinha de olhos e fala para verificar a listagem, né, que a Agência do Trabalhador divulga sempre. E o que a gente percebe é que algumas vagas elas estão sempre abertas, né? O mercado tem alguma dificuldade para fechar. É uma característica estrutural até do mercado de Foz do Iguaçu, a questão de rotatividade e tudo mais. O que você percebe ali no dia a dia? A gente percebe as vagas da rede de supermercados, são vagas abertas quase que sempre. A rede hoteleira tem uma grande dificuldade em certas funções para contratação. E análise e o que eu percebo dentro da minha experiência que assim as vagas elas não são mais tão atrativas. Por quê? Porque as pessoas, e eu acho que isso é um pouco de reflexo pós-pandemia, as pessoas não têm mais, elas não se disponibilizam mais para trabalhar numa escala de 6x1, ou muitas vezes com horário tarde e noite. Enfim, essas dificuldades e a própria questão salarial, ela não é mais tão atrativa para essas pessoas. Então, o que a gente percebe? A gente atende muita gente que chega e diz, olha, se eu é para pegar uma vaga de, por exemplo, R$2.000, eu recebo um valor X de benefício, eu faço um extra sexta, sábado e domingo, eu puxo uma cota do Paraguai e eu complemento a minha renda. Óbvio que a gente não pode, e a gente tenta passar isso para a pessoa, que ela não, nessa informalidade, ela não tem direito a seguro-desemprego, ela não tem INSS, ela não tem FGTS, vários amparos, várias seguranças que o governo fornece, e ela nessa informalidade ela não tem. Só que as pessoas são muito imediatistas, elas querem o que ela recebe essa semana, ela não pensa para frente. Então esse é um grande dificultador que a gente tem dentro dessa seleção de mão de obra. Até um reflexo, né, Cris? Eu acredito que seja um reflexo até de mudanças maiores que a gente vê no sentido da própria carteira assinada. Muita gente questionando se vale a pena ter um emprego com carteira assinada ou não. É uma discussão contemporânea, né? Muito, muito grande, porque assim, hoje, se a gente voltar na nossa época, quando a gente começou a trabalhar, com 16, 17 anos, todo mundo queria ter carteira assinada. Para quê? Para atingir o tempo da contribuição para conseguir se aposentar. Hoje as pessoas, até porque as regras do INSS vêm mudando, a idade está cada vez mais longe para conseguir se aposentar, e isso também é um reflexo que a credibilidade da carteira assinada ela está um pouco em baixa, digamos assim, ela não está mais tão evidente como era alguns anos atrás. Isso não deixa as relações trabalhistas ainda mais precárias? Elas deixam mais precárias e mais sensíveis. As pessoas trocam de emprego com uma facilidade muito grande. Hoje não cria mais aquele laço, né, que criava. É muito difícil isso, assim, e é uma dificuldade que os empresários têm, de não conseguirem mais formar equipe realmente comprometida. Isso é uma realidade muito evidente. Você acha que tem a ver com idade? E, no caso, isso abriria, então, uma alternativa maior para o pessoal mais velho ou não? Eu não vejo que tenha muita relação, até porque tem muita empresa contratando já pessoas, até eles colocam lá 50 mais, 60 mais, né, que fazem campanhas para contratar grupos específicos. Eu não vejo muita relação, porque tem oportunidade para todos, né? Uhum. Como é que uma empresa faz para cadastrar uma vaga ali com vocês? Porque, assim, o lado do trabalhador a gente sabe, a gente sempre divulga, né? Dá uma olhada nas vagas, procura a agência e vê lá se encaixa em alguma. É para a empresa anunciar, como que ela faz? Ela pode entrar em contato com a gente via WhatsApp, que é o mesmo número do fixo, 3545-5450. A gente encaminha um formulário eletrônico, são informações básicas da vaga, ela já cai no nosso sistema
para a gente anunciar. Então, se a empresa hoje abre a vaga, a partir de amanhã ela já é anunciada. E a própria empresa determina como vai ser, se ela quer que a pessoa vá direto para fazer a entrevista, se ela quer fazer o agendamento via WhatsApp ou via e-mail, a própria empresa que determina como vai ser essa seleção desse pessoal. Kátia, a gente está falando de trabalho, mas vocês atendem também ali quem está atrás do seguro-desemprego, né? E eu fico feliz que você falou que a sala está mais aconchegante e tal, porque eu lembro que uma vez, quando eu fui para receber o seguro-desemprego, eu achei aquilo tão triste, tão frio, que eu não sei se era eu que estava triste ou se era a estrutura em si, sabe? Quando eu entrei, eu tive essa sensação também, assim, de pensar, meu Deus, como que eu vou melhorar isso aqui? A gente já está ali doída, né? Então, assim, eu acho que essa amplitude, assim, um lugar claro, aconchegante, faz a diferença. Porque quem vem procurar emprego, ou até para dar entrada no seguro-desemprego. O seguro-desemprego, ele hoje pode ser feito via digital. Então, através da carteira de trabalho, quem tem a carteira, e todos precisam ter a carteira digital no seu celular, consegue fazer. Mas tem situações que dá divergência de alguma data, de algum nome, alguma coisa assim. Então, essas divergências, elas são resolvidas com a gente. Só que tem muitas pessoas que também, mesmo com o digital, não conseguem sozinhas. Então, a gente tem um setor que auxilia as pessoas. Tem os estagiários lá que ajudam a pessoa a baixar a carteira, dar entrada no seguro, bem como hoje, se a gente for olhar, tudo que a gente precisa fazer com os serviços relacionados a governo é pela senha Gov. E isso é uma dificuldade muito grande da população. Todos precisam ter senha Gov para qualquer serviço que você vai acessar. Então, a gente tem um pessoal lá também que auxilia. E muitas vezes eles não sabem o celular onde foi cadastrado, não tem o e-mail para resgatar a senha. E assim, nunca na vida esqueçam a senha Gov, por favor, que dá um trabalho para recuperar. Para recuperar, a gente até tem um combinado com o pessoal do INSS, quando a pessoa realmente não tem mais nenhum dado que a gente consiga recuperar, a gente encaminha eles para o INSS, eles resetam a senha e ele volta com a gente para cadastrar a senha nova. Então, a gente tem bastante atendimento com relação a isso também. Os estrangeiros têm muita dificuldade com relação a isso, inclusive. Tem bastante estrangeiro buscando vocês para conseguir trabalho aqui, Kátia? Atendemos bastante estrangeiros e eles têm uma particularidade que a gente trava também. Porque as empresas, elas conseguem contratar quando eles têm o protocolo do RNM. Só que, assim, a partir da emissão do CPF, para depois eles fazerem o RNM, está demorando o protocolo de 45 a 60 dias para eles serem atendidos. O protocolo ali, aquele atendimento inicial. Isso, exato. Então, a gente, dentro disso, nós não conseguimos fazer nada, nem cadastrar ele no nosso sistema, porque ele vai chegar lá na empresa, ela não vai conseguir contratá-lo. Então, esse é um serviço que, até pelo fluxo, pela demanda, a Polícia Federal está com essa dificuldade de agilizar esses processos e a gente faz toda essa orientação para os estrangeiros na medida do possível, de onde eles devem ir, como fazer e tal. Falando aí do perfil das pessoas que procuram a agência, como é que é, assim, é mais gente jovem, meia idade, como que é o perfil ali? A grande maioria é meia idade. Se a gente olhar uma média assim, de idade, é meia idade. A gente tem procura também do primeiro emprego, só que a gente não consegue encaminhar nem para estágio, nem para jovem aprendiz, que hoje tem os programas do governo. Porque a gente tem na cidade várias entidades que fazem isso muito bem, a própria Guarda Mirim, o CIE, o CAIA. Então, essas entidades todas fazem esse trabalho e a gente achou melhor não envolver a agência, porque acaba travando e truncando as coisas que hoje funcionam muito bem. Então, essa questão de jovem não é com a gente. Ô, Kátia, tem algum setor com mão de obra que é difícil conseguir mão de obra qualificada? A gente fala sempre em hotelaria, turismo. Aqui em Foz, qual que seria o setor que mais sofre para conseguir essa mão de obra? A hotelaria. A hotelaria, eu acho que é um dos setores, e a rede de supermercados. São os dois ramos de atividade que estão com mais dificuldade de contratação.
E esses mutirões, vocês estão fazendo eles periodicamente? Como é que vocês estão programando agora para esse ano? Eu até estava conversando agora cedo para a gente voltar a se organizar, porque eu estou com o pessoal que estava de férias, que voltou, e tem gente de atestado, mas assim, agora ainda para a primeira quinzena de fevereiro, a gente está retomando os mutirões, até porque as empresas que são parceiras estão pedindo e querem fazer. Legal. Então, para eles é muito positivo quando a gente consegue fazer os mutirões, e a assertividade de contratação é maior nos mutirões do que das pessoas que passam pela agência. E você falou que o pessoal às vezes reclama do salário e tal, de ter que estar disponível numa escala 6x1. Que orientação vocês dão para essas pessoas no que diz respeito ao crescimento dentro da empresa, ao desenvolvimento pessoal também? Vocês têm essa conversa com eles ou não? É o que a gente sempre, os atendentes sempre orientam e tentam fazer a pessoa entender que muitas vezes você entra com um salário base que não é tão atrativo, mas depois que você está dentro da empresa, que passou a experiência, você começa a perceber que você tem mais benefícios do que só o salário. Então, muitas vezes, precisa se dar essa oportunidade de conseguir, de entrar e se disponibilizar num período de experiência para sentir que realmente pode ter uma carreira. E a hotelaria, os mercados, eles procuram muito isso. Eles querem gente comprometida que não fique só 3 meses, que queira crescer dentro da empresa. Então, muitas vezes, a própria pessoa também se dá oportunidade para isso. A gente sempre traz essa informação aqui para os ouvintes, mas eu acho importante até você trazer aqui para todo mundo, Kátia. Para ser atendido na agência do trabalhador, né, a pessoa ela chega lá, ela tem que mostrar alguns documentos. Né? Quais documentos são esses, até para não perder a viagem? A gente sempre pede a carteira de trabalho física ou digital. Hoje em dia quase só digital, porque a física as empresas também já não aceitam mais. Documento com foto e, se possível, um comprovante de endereço, porque a gente sempre tenta manter o cadastro deles atualizado dentro do sistema do governo. Então, esses documentos são básicos, assim, para a pessoa procurar. O essencial ali é um documento para ela provar que é ela, a carteira de trabalho, e é isso, E endereço, né? Exatamente, é isso mesmo. E é bom ligar antes, né? Porque é muito rotativa a questão das vagas. A gente tem o atendimento pelo WhatsApp, que hoje funciona muito bem. Tem uma pessoa que só cuida do WhatsApp. Então, assim, muitas vezes ela olha a lista de vagas no site da prefeitura, e se ela quiser ou puder, manda mensagem antes para ver se aquela vaga ainda está disponível, até porque para ela não perder a viagem. Às vezes pode ser que a empresa pede que ela quer 5 encaminhamentos para uma determinada vaga. Se aqueles 5 encaminhamentos já foram efetuados, eu não consigo mandar uma sexta pessoa. Então, é muito importante sempre ela fazer esse contato antes para se certificar se aquela vaga de interesse ainda está disponível. E esse aviso é importante, porque tem também a questão da própria empresa. A empresa, então, ela pode dizer ali se ela tem um número X de vaga ou é uma só, quantos candidatos ela quer entrevistar. Exato, é a empresa que determina. Ela diz, ela fala para mim qual o período que ela quer deixar a vaga aberta, quantos candidatos ela quer que encaminhe. Então, tudo é a empresa que determina para nós. Se ela tem 1, 2 ou 10 vagas, ela vai determinar quantas pessoas ela quer entrevistar para aquelas vagas. Vocês têm atendido bastante cooperativas aqui também da região, frigoríficos também, né, Kátia? Nós estamos com uma agenda fixa agora para o mês de fevereiro. Toda segunda-feira nós estamos com o processo seletivo da LAR, inclusive o pessoal está ali atendendo e fazendo a entrevista. Toda segunda LAR e toda terça Frimeza. Então, as pessoas que têm interesse já podem vir durante a semana pegar os encaminhamentos e fazer a entrevista nesses dias. A entrevista acontece ali mesmo na agência? Local. Nós temos salas disponíveis que as empresas hoje, por exemplo, estão sendo usadas pela LAR, e o Mercado Porti está fazendo as entrevistas ali no local. Mas eu consigo atender 3 empresas simultâneas. Nós temos 3 salas para entrevistas. Então, mediante agendamento prévio, esse espaço está disponível para todas as empresas que quiserem. Rapidinho o telefone de contato para quem quiser mandar mensagem, tirar alguma dúvida. 3545-5450. Maravilha. Conversamos aqui com a Kátia Aparecida Fritzen, ela que é responsável pela Agência do Trabalhador aqui na cidade de Foz do Iguaçu e está ali vinculada, né, à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Agricultura. Kátia, muito obrigado pela participação aqui na CBN e bom trabalho para você e para toda a equipe ali da Agência do Trabalhador. Obrigada, igualmente. Eu agradeço a oportunidade de estar
falando um pouco mais do que a agência faz e como ela trabalha, sempre à disposição. E eu vou lá conhecer a casa nova agora. Vai lá, somos vizinhos. Obrigada, Kátia. A gente não falou aqui do horário, só para confirmar. Eu passei ali na frente, estava lá das 8 às 2, é esse horário? Isso, agora tem o decreto, o horário normal era até às 15, mas agora, obedecendo o decreto da prefeitura, ainda em fevereiro, nós atendemos das 8 às 14 e não fecha para almoço. Segunda a sexta-feira, né? Segunda a sexta.